Se você chegou até aqui, certamente você está procurando um carro francês porque você está cansado de procurar carro popular que oferece menos do que carro francês oferece, certo? Só que ao mesmo tempo eu sei que você se deparou com algumas dúvidas e alguns problemas que eu vou tentar resolver e te ajudar a decidir se esse carro é realmente uma boa compra para você. Um spoiler já de antemão, sim, é uma boa compra, desde que você preste atenção em cada uma das coisas que eu vou comentar aqui, porque infelizmente, de certa forma, são muitas coisas que você tem que levar em consideração e esses motivos são os principais do porquê esses carros são bem mais baratos que as suas contrapartes e rivais populares da época. Começando do começo, esse guia vai ser a princípio a respeito dos 206 e do 207, sendo que na verdade, como já talvez deve ser de conhecimento público, o nosso 207, ele não é um 207 de fato, ele na verdade é um facelift do 206, porque o 207 de verdade, esse sim é uma geração nova, é um carro muito mais, não novo por assim dizer, mas ele mudou muita coisa em relação ao 206. O nosso 207, ele na verdade é um facelift bem pesado em cima do antigo 206. Tanto que muita gente coloca a lanterna do 206, do 207 no 206 e vice-versa. Certas peças, portas, maçanetas, acabamentos internos também servem do 206 no 207 e é por esse motivo que ele é um facelift e não um carro totalmente novo. Eu falei isso por quê? Porque para você saber a respeito, que na verdade, como eu falei, ele é mais um dos casos que eles são vendidos, carros que são vendidos aqui como uma geração nova, sendo que na verdade é um carro mais antigo remodelado. Deixando isso separado, indo para outra parte, que é o seguinte: como esse carro tinha, eu sempre costumo fazer meus guias, quem já assistiu alguns vídeos meus, deve saber que eu costumo falar de versões. São versões A, versão B, versão C e assim por diante. Eu vou falar nesse carro pode ter isso, pode ter aquilo, não sei o quê. Só que como essa época, especificamente falando um pouco dos 206, 207, que é o caso desse aqui, essa época ainda era muito salada, por assim dizer, tinha a versão e a pessoa podia pedir, certas coisas que eram de versões acima. Então, eu estou mudando um pouco o foco do vídeo para falar assim, ó, você identifica, versão e opcional X ou às vezes item de série X dessa forma, ó, esse é dessa forma, ele pode ter isso, você identifica escrito tal coisa, que esse carro pode ter isso, então é dessa forma que vai funcionar. Versões, os 206, 207 tem um bilhão de versão diferente. Tem Sensation, tem Soleil, tem Presence, tem XR, XS, Quicksilver, tem Fellini, Active, tem o Allure, tem assim, tem um monte delas, tem muitas. E se eu for pesquisar isso aqui, vai encher a cabeça de vocês de informação. A minha também, de certa forma, então não vai ser saudável nem para mim nem para você. Então, o que eu fiz? Eu estou trazendo aqui várias versões diferentes, que eu vou repassar todas elas, e depois eu vou comentar dos problemas crônicos, e eu vou mostrar ao longo dessas versões falando um pouco do como você pode identificar se certa versão tem certo item ou certas particularidades, certo? Então, partindo do começo, como eu falei, não vai ter uma ordem aqui exatamente, mas depois eu vou comentar ao longo do vídeo. Via de regra, o 206 e o 207 eles compartilham basicamente os mesmos motores. E no caso, começava no 1.0 16 válvulas, que era um motor de origem Renault, não é exatamente um motor ruim, por assim dizer, você acha bastante coisa dele. Tinha também o 1.6 8 válvulas e o 16 válvulas. Esse 16 válvulas é o motor que você quer. Já vou deixar um spoiler aqui que de todos esses motores que eu vou citar, é esse motor que você procura, que depois eu vou comentar ao longo dele. Eles são da família TU5 JP, na verdade, o 8 válvulas chama TU5 JP e o 16 válvulas é o TU5 JP4. Muda que o JP4 é multiválvula, ele é 16 válvulas, e o 8 válvulas, como dá para imaginar, ele é 8 válvulas. Tinha também 1.4, que esse é o calcanhar de Aquiles, eu vou comentar dele, muita gente fala que nunca teve problema, que não sei o quê, mas eu preciso alertar porque a exceção não vale pela regra. Infelizmente é uma regra que eu vou comentar dos defeitos crônicos, um defeito crônico na verdade que é o que assassina o carro. Então, essa é a família de motor desse carro. Eles podiam vir nas versões 4 portas, bem como duas portas também. Tinha a versão sedã, que é a Passion, que eu não coloquei aqui porque eu não vi tanta necessidade, sendo que na verdade é um 207 que ele só é sedã. Tinha os SW, que é a perua, e tinha a Escapade, que por assim dizer, uma SW com uma roupagem aventureira, e tinha também o CC. Essas são as versões que vieram do 206 da família 206 207, que como falei é o mesmo carro.
O CC, ou a sigla, significa Coupé Cabriolet, que é justamente o intuito dele, porque ele é um conversível, só que quando fecha a capota ele fica parecendo um coupé. Toda a família Peugeot leva essa alcunha CC por causa disso, porque é Coupé Cabriolet. Então, por isso que ele chama dessa forma. Mas via de regra são essas 4 carrocerias, sedã sempre 4 portas e as peru também sempre 4 portas. O hatch ele podia vir tanto 4 quanto 2 portas. Os 2 portas costuma ser um pouco mais desejado pela molecada, porque é um visual mais esportivo, ele é um pouco mais, eh, costuma ter esse apelo mais para o público mais jovem. E seria isso falando das carrocerias. Como eu falei, não coloquei o sedã porque a dica dele vale para todos eles. Eh Começando aqui no começo desse primeiro, tem uma diferença que você já vai notar visualmente que os 1.4, à frente do 206, na verdade, isso falando do 206, o pessoal costuma se referir dessa forma, esse para-choque por boquinha e bocão. Esse aqui, no caso, é um boquinha, porque a entrada de ar dele aqui é menor. E se você for pro, deixa eu ver se eu coloquei algum aqui, esse aqui já é o bocão, porque se você reparar a diferença dos para-choques é muito grande. Tá vendo? A entrada de ar é maior e ele tem um desenho mais esportivo, por assim dizer. O para-choque, ele é um pouco diferente. Se você reparar que ele é um pouco mais aberto na lateral, ele tem, esse aqui também pode ter farol de neblina, mas o pessoal costuma gostar bastante dessa frente porque deixa o carro maior, mais musculoso, ele tem uma entrada de ar maior, ele fica mais esportivo. Então, essa é a primeira diferenciação. Via de regra, grande maioria deles, somente os 16 válvulas que tem esse para-choque maior. Que, como eu falei, mais por causa da proposta do carro e também para até um arrefecimento melhor. No caso, esse aqui, que eu estou mostrando, é um Sensation, que já vale uma dica aqui, que é para-brisa. Esse carro, ele também pode ter sensor de chuva e sensor crepuscular. Sensor de chuva é o que começa a chover, ele liga os limpadores sozinhos. E sensor crepuscular é se você entra num lugar mais escuro, ele acende os faróis sozinho. Você identifica como? Se você reparar esse aqui, você vai ver que ele não tem um ressalto. Quer ver? Eu vou deixar numa outra parte aqui, vou escrever junto aqui, ó. Vamos ver aqui, para-brisa Peugeot 206 com sensor. Já vou mostrar aqui direto e reto ao ponto. Tanto que, se você reparar aqui, você vai ver que vai ter os dois. Depois eu vou mostrar nos outros anúncios que vai ter um ali. Mas, se você reparar aqui, esse para-brisa ele tem esse ressalto aqui dentro, que é justamente onde ficam os sensores de chuva e o crepuscular, eles ficam no para-brisa. Então aqui já é uma forma de você diferenciar que é quando ele é liso. Deixa eu pegar aqui, se eu não me engano, era esse aqui, calma que eu tô achando. Esse aqui tem. Se você reparar aqui, não sei se tem uma foto dele de frente, exatamente de frente, mas você vai reparar que esse desenho aqui do para-brisa, ele é um pouco diferente justamente porque, como eu falei, os sensores ficam aqui em cima, quase junto do retrovisor. Então, essa é a primeira diferenciação. Se você vê aqui a parte de cima totalmente lisa, ele não tem aquela curvatura quadradinha que eu mostrei desse aqui, sinal que ele não tem o sensor de chuva nem o sensor crepuscular. Que normalmente isso é reservado às versões mais básicas, que é o caso desse aqui. Eu estou passando pelas versões, depois eu vou para os problemas crônicos, tá? Então essa aqui, como dá para reparar, ele é com calota, ele tem o para-choque um pouquinho menor, os retrovisores também não tem pintura. Ele tem somente. Esse aqui não tem nem ar-condicionado, porque quando tem ar-condicionado ele tem os dois botões. Esse botão ele é dividido no meio. Depois eu vou passar um para um outro que eu vou mostrar um pouco melhor. Ele não tem airbag, não tem o retrovisor elétrico. Vale lembrar que todos esses vídeos que eu faço, eu pego esses carros como exemplo. Eu não estou querendo depreciar nenhum, nem valorizar outro. Eu uso simplesmente como referência para eu fazer esses vídeos, tá bom? Então, se o seu carro aparecer aqui, não estou depreciando, estou usando simplesmente como referência, certo? Então, esse aqui, ele só tem os vidros dianteiros e muito possivelmente direção hidráulica também, que era os mais básicos, todos eles vinham dessa forma. Então, esse aqui não tem nem ar, mas possivelmente tem pelo menos direção hidráulica. Esse aqui é 1.4. Passando para esse aqui que é o CC, que eu deixei ele separado porque ele tem umas coisas bem interessantes. Primeiro, como já dá para mostrar aqui o para-choque bocão, todos os CC, até onde eu me lembro, eles só vinham manual e com 1.6 e 16 válvulas. Ele tinha essa carroceria diferente, totalmente diferente. Era basicamente só frente, que é igual aos 206. Da porta para trás ele não tem absolutamente mais nada, além da lanterna.
E é um carro já colecionável, de certa forma, é um carro que ganhou bastante valor. Todos esses conversíveis, eles ganharam bastante valor também com o tempo. Esse aqui tem umas coisas bem curiosas, que é o couro, ele tem alguns bancos também do 206, eles são diferentes, se você reparar, não sei se esse aqui vai ter uma foto melhor, mas reparem que as abas laterais dos mais básicos, elas são mais recuadas. E se você reparar com o 206, elas são um pouquinho mais avantajadas, que é justamente um banco um pouco mais esportivo que algumas versões 1.6, 16 válvulas, as mais top do sedã e do hatch, peru também, posso estar enganado, mas é mais os hatch que tem esses bancos, e o 206, não o 207, ele tem esse banco semi-concha que o pessoal costuma falar. Esse aqui é bem curioso porque ele tem airbag lateral, que você identifica por causa dessa tampa. Então, se por acaso você identificar algum 206 ou 207 que tem essa tampa, possivelmente ele tem airbag lateral. Até onde eu conheço, eles não têm. Isso aqui é um item oferecido somente no CC, mas como não é, se for um carro que foi vendido bastante, pode ser que você encontre algum com isso também. Então esse aqui dá para ver que ele tem airbag duplo, que você identifica por essas tagzinha escrito no volante e também no painel. Tem ar digital, que depois nas outras fotos dá para ver um pouquinho melhor, como faz aqui tem o airbag lateral. Ele tem também esse visor, não é colorido, é um visor monocromático, só que tem várias informações do carro, até código de falha, se tem alguma lâmpada queimada, se deu algum problema em alguma coisa eletrônica, ele mostra ali também. Esse como ponteiro que tem no centro do painel, se eu não estou enganado, é da temperatura do óleo. E tem um outro também que é da temperatura de arrefecimento, que depois eu vou comentar uma coisa sobre eles também. Como eu falei, o ar digital, aqui fica o marcador de temperatura da água e aqui é do óleo. Então tem algumas versões até dos hatch que ele tem esse painel e tem essa diferença também que ele tem esses dois marcadores. Então esse aqui tem o trio elétrico, tem ajuste elétrico de altura do farol, que é esse comutador que vem aqui no canto. No que você mexe, o farol levanta manual. Esse aqui não tem regulagem automática, tem carros que tem, esse aqui não, esse aqui é manual. Tá vendo? Tanto que dá para reparar aqui. Esse aqui posso estar invertido, tá? Se esse aqui, se você for ver pelo marcadorzinho que tem aqui, esse aqui é o de água e esse aqui é o de óleo. É isso mesmo, vou corrigir o que eu falei antes. Tanto que esse aqui tem o marcadorzinho, que esse aqui é o marcador de temperatura de óleo, e esse aqui, sim, é o do líquido de arrefecimento. Se você reparar que ele está um pouco avantajado, isso é de certa forma normal, porque é a forma que a maioria dos Peugeots funcionam dessa forma. Até alguns Citroën, um pouco mais antigo, eles são assim, mas é muito mais Peugeot, que ele avança um pouco do meio e ele volta. Isso é muito comum, inclusive, nos 1.4 e não nos 1.6, porque o 1.6 ele muda algumas coisas de arrefecimento, então ele trabalha um pouco mais frio que o 1.4. Então, se você pegar algum deles para dirigir dessa forma e ver que ele avança um pouco e volta, está dentro do normal, porque é assim mesmo que ele funciona. Isso falando até inclusive da picape, que eu esqueci de falar, que é a Roger, eu também não coloquei aqui, mas é uma versão que compartilha basicamente tudo que eu estou falando aqui também serve para ela. Então, isso aqui também é outra particularidade. Esse aqui eu peguei um Quicksilver 1.4, porque tem Quicksilver 207, só que ele muda uma coisa, principalmente aqui do teto solar, que esse aqui é original dele, ele é dessa forma mesmo, esse teto solar que ele é destacado da carroceria, só que ele só desliza, ele não bascula, é só um teto solar que ele abre e fecha, só isso, ele não tem nem função basculante, mas ele é um teto solar elétrico porque ele desliza também, não é um teto panorâmico. Essa versão Quicksilver ela tinha só alguns emblemas e algum banco também, alguns detalhes de acabamento ao longo do carro que também era diferente, como eu falei que o banco tem essa grafia, tem alguns detalhes no painel também que tem algumas coisas diferentes. Só que esse aqui, se você for ver um Quicksilver básico, por assim dizer, porque ele não tem airbag, não tem inscrição, aparentemente não tem inscrição. Aqui do lado também não tem e não tem ar digital, mas é manual. Então, estou passando aqui as fotos um pouco para vocês conhecerem. Tá vendo? Como não tem inscrição, muito possivelmente não tem airbag, mas como deu para mostrar nessa foto aqui, é um teto solar elétrico. A cortina é manual, então você fecha normalmente e ali tem os comandos do teto elétrico. Passando por esse aqui é um 207 Active, que é para ser uma das versões mais básicas que tem. Você identifica principalmente por causa da calota. Visualmente, você olhando por fora, é mais a calota que acaba denunciando isso. E quando você vai para dentro, você nota, como eu falei, a maioria das outras coisas que eu comentei. Você não vê que ele não tem airbag, ele não tem retrovisor elétrico, não tem o ar digital. E algumas coisas que eu já
passei um pouco antes. Esse aqui possivelmente que ele não tem nem o visor aqui, só tem um relógio, porque tem uns outros que tem um visor um pouquinho maior que mostra mais informações do carro, igual o 206 que eu estava mostrando antes. Aqui fica a trava central, que você destrava todas as portas. Eu falei, note que os bancos também eles são um pouco diferentes, que é justamente dessa versão mais básica, ele não tem aqueles apoio lateral um pouco mais avantajado. E esse aqui é um motor 1.4. Passando para esse aqui já é um XS, que é um dos top de linha, das versões mais top de linha do 207 que você poderia comprar. Essa aqui você já vê que tem também a trava central, tem os 4 vidros elétricos, que são esses dois aqui o dianteiro, e mais esses dois aqui do traseiro, câmbio automático, ar digital. Essa versão tem airbag duplo, que você identifica escrito aqui no painel e na tampa ali também. Aqui acabou voltando, mas você vê aqui muda o painel aqui também, que ele já tem um TID, que é um visor que passa informações do carro, que eu já mostrei um pouco antes. Tem retrovisor elétrico, trava elétrica. O painel do 207 já é diferente do 206 também. Ele é a mesma grafia, mas só que muda a disposição dos relógios. Mas como eu tinha comentado para vocês, notem que o banco desse aqui já é diferente. Ele é mais fundo, as abas já são maiores. Então já é uma forma de você identificar que você está numa versão top de linha ou que o banco foi trocado também. E esse aqui é o cofre do 1.6 16 válvulas, que é o motor que eu falei que é esse carro que você procura. Talvez não esse aqui por ser automático, porque sim, esse aqui é o AL4, o famigerado AL4, tão conhecido por tantas pessoas pelos seus problemas crônicos, que infelizmente é verdade, acontece. Desse aqui não foge à regra, mas é um câmbio, quando ele está funcionando muito bem, é um câmbio muito macio, muito gostoso de você dirigir. As trocas dele são praticamente imperceptíveis. Então vale você levar alguém junto para poder avaliar o estado do câmbio e tudo mais. Então fica mais uma dica aqui para vocês. Esse aqui é o cofre para identificar a diferença, como eu falei, do 1.4 para o 1.6. Passando para esse aqui é um 207 Quicksilver, só que, como eu falei, ele tem teto solar, só que o teto solar dele é um pouco diferente, que ele é um teto solar webasto, que ele é, por assim dizer, meio que adaptado, porque ele tem esse acabamento interno aqui, ele não é um teto solar igual dos outros carros que ele recolhe para dentro do carro, ele tem dreno, ele tem carrinho, tem a parte elétrica, tudo. Ele é elétrico, só que assim, ele abre para fora do carro, ele não é aquele teto solar que ele está fechado, ele recolhe para dentro. Não, ele é um teto solar que ele está aqui, ou ele bascula, ou ele abre para fora. É irônico, redundante talvez eu falar que abre para fora, mas ele realmente abre para fora e não para dentro. Essa multimídia foi instalada, não é do carro. Aqui dá para ver que ele tem o ar digital, ele tem o TID, que ele foi passado aqui para baixo, porque aqui, se eu não me engano, fica o rádio. É, tem airbag duplo também. E essa é a versão. Falei, tem os embleminhas aqui fora, ele tem no banco aqui também, muda a padronagem, ele tem os outros embleminhas pelo carro. Então, esse aqui é o 16 válvulas do 16, aquele que eu mostrei antes, ele é 1.4, esse aqui é 1.6. Então, tem os dois de fato. Esse aqui eu deixei mais aqui para ter curiosidade, que essa aqui é a versão SW, então é a Escapade também. A Escapade é essa versão mais aventureira que tinha esses apliques plásticos ao longo do carro. Aqui está 1.6, 16 válvulas. Essa aqui ela é manual também, que a 16 válvulas podia ter tanto manual quanto automática. Note que os bancos também são diferentes, só que ela não tem airbag duplo e tem o ar manual. Mas, como eu falei, mais uma diferenciação para mostrar para vocês. Essa daqui, aparentemente, ela pelo para-brisa, ela não tem sensor de chuva, que eu estava mostrando, é que essa aqui tá com isso o filme não dá para ver, mas depois eu vou mostrar. Esse aqui é um caso, tá vendo? Como começando já um pouco disso, esse aqui pelo para-brisa, como ele é totalmente liso, você vai ver que até pela versão que esse aqui é uma Alure, os Alure costumam ser um meio do caminho. Eles não são não são top de linha porque desse aqui, se eu não estou enganado, era para ser os Fellini. Então esse aqui é um ali do meio do caminho. Se você notar, ele já tem o para-choque bocão, porque ele é 1.6, 16 válvulas. Então, esse aqui é um duas portas, para mostrar que eles de fato existem. 1.6, 16 válvulas. Se ele tem ABS, normalmente a central fica aqui na frente também. Fica escondida bem aqui nesse canto, que, se eu não me engano, esse aqui tem. Tá vendo? Esse aqui, quando o carro tem ABS, você vai ver que ele tem esse módulo. É uma caixa prateada com uma outra tampinha preta, uma tampa preta, por assim dizer, e saem uns canos dele. Esse aqui não, porque esse aqui aparentemente não tem, por ser uma versão mais básica. Não tem ar digital, não tem airbag duplo.
só tem vidro elétrico e os bancos também, como eu falei, todo de novo repassando isso aí. Esse aqui é um 16 válvulas, já é flex e é o 206. Então, mais um que eu deixei aqui só para mostrar para vocês a questão da carroceria. Esse aqui eu deixei separado porque é para ser um dos mais básicos, por assim dizer, da linha, que é um Soleil, só que ele é 1.68 válvulas. Novamente, se você reparar, ele tem o para-choque menorzinho, com a entrada de ar menor, né? Só que esse aqui é 1.68 válvulas. Você até nota que o volante dele é diferente, é um volante até um pouco difícil de você achar dessa versão, que é dois raios, obviamente ele não tem airbag, porque não tem inscrição e desse tamanho ele não é para ter airbag mesmo. Tem ar-condicionado, porque é dividido os botões, que eu acabei mostrando desse aqui, fiquei de mostrar, dessa forma também. Quando tem ar-condicionado, os botões são divididos. São um, você liga o ar-condicionado, o outro é o desembaçador. Então, esse aqui também tem. E é duas portas da versão 206, só que uma versão mais básica, por assim dizer. E esse aqui eu deixei separado porque é um Quicksilver do pré-facelift, só que ele é mais completo. De novo, você nota que assim que ele tem airbag, porque tem inscrição. Essa saída aqui, se eu não me engano, é um sensor de temperatura, muito possivelmente é um sensor de temperatura, ou era para ser, porque ele tem. Se ele tivesse ar automático, era para ser assim. Aqui que eu mostrei ar manual. Não tem trio elétrico, porque tem a chavinha ali para mostrar. Aqui, como eu falei, os botões, tá vendo? Quando tem ar-condicionado do desembaçador. E vendo um pouco fora que é a versão duas portas. Certo? Então, como eu falei do para-brisa, ele não tem nem o degradê. É que eu acabei não conseguindo mostrar nenhum dos outros. Os que tem aqui, que era para ser esse preto, principalmente aquele preto que eu mostrei aqui, esse aqui, não dá para ver. Mas eu só mostrei, já deixei aqui para vocês verem que tem sim, são essas diferenças de para-brisa. E normalmente o para-brisa que ele tem sensor, ele é mais caro. Não porque ele veio com sensor, mas por causa da fabricação dele também. Então, esse é o resumo. Basicamente, são esses itens que você vai se deparar da diferença de um para outro. São os airbags, são o ABS, são os bancos. Então, são basicamente isso. O sensor de chuva, sensor crepuscular, é um carro bem completo, só que aí agora que vem a questão dos problemas crônicos. Primeiro lugar, 1.4 8 válvulas. Esse aqui é a versão que eu me perdoe se você estiver assistindo e você tem esse, mas é a versão que você deve fugir a todo custo. E se você acha que eu estou falando que o que eu estou falando eu estou mentindo, é só você entrar em qualquer grupo e você pesquisar. E você fica lá 2 dias e você acompanha as postagens para você ver, porque é todo dia um Peugeot desses 1.4, 1.5 que ferve. Vê se você encontra algum 1.6, principalmente o 16 válvulas, que não acontece isso. Por quê? É, Não vou precisar exatamente o que acontece, só que é um fato. Os 1.4 e os 1.5 é crônico que ele vai te dar problema de arrefecimento. E por ser um bloco todo de alumínio, se ele por acaso ferve, você muito possivelmente tem que planar o bloco também. Via de regra, não é um serviço caro porque é um motor 8 válvulas, então ele não é exatamente caro de você arrumar. Só que o problema é que é muito frequente e a chance de acontecer isso é muito grande. Então, sinceramente, eu falei, me perdoe se você tem esse carro e você ouve. Fuja desse motor. Procure somente Peugeot 206, 207. Na verdade, qualquer Peugeot e Citroën que tem esse motor, compre 1.6 16 válvulas. Não compre 1.4 8 válvulas e nem 1.5. Pegue inclusive 1.0. 1.0 16 válvulas também é um carro que, por incrível que pareça, ele não te enche tanto o saco. Você acha a maioria das coisas. É um pouquinho mais caro porque é um motor que saiu um pouco menos, só que ele também não te enche o saco. Agora, 1.4, corra dele a todo custo. Invariavelmente, você vai ter problema com ele. Não pode ser hoje, pode ser amanhã, mas corra. Ele tem um problema sério de arrefecimento. O carro ficou em linha por muitos anos, e mesmo o C3 sofre desse mesmo problema. Então, corra desse motor a todo custo. É a primeira dica que eu dou. Até onde eu pesquisei, o funcionamento dele é um pouco diferente, porque a ventoinha dos 1.4 e 1.5 ela aciona muito alta. Para o primeiro estágio é coisa de 95, 96 graus. E os 1.6 já aciona com 90, 91. Esse já é um dos principais indícios que te indica que o porquê que 1.6 tem 16 válvulas tem muito menos problema de arrefecimento que 1.4 8 válvulas. Então, esse é o primeiro problema crônico que eu já deixo aqui direto e reto, curto ao ponto. Corra desse carro. A menos que você conheça o dono, você vê que é um carro que ele está bem cuidado, você usou ele, você conhece bem a pessoa, você vê que é um carro de procedência,
arrisque. Eu conheço pessoas que têm um carro desses e não tem problema. Mas como eu falei, a exceção não tem que fugir à regra. Via de regra, é um motor problemático. É um motor que qualquer pessoa que você perguntar que conheça um pouco, que está no meio de oficina, vai te perguntar, falar, corra desse, corra do 1.4. Então, é isso. Ele tem um problema sério de arrefecimento, dificilmente você arruma e ele fica bom. Vai muito da mão do mecânico também. Mas procure ou 1.0 16 válvulas e ou 1.6 16 válvulas. São os motores Peugeot e Citroën que você está procurando aqui nesse vídeo. Segundo lugar, o coxim raquete. Esse carro, por ele ter engates muito longos, ele não é. Não, são realmente. A primeira é aqui, a segunda é muito lá embaixo, a terceira aqui. Isso não tem muito a ver porque você vai perceber que se você tiver com problema de engatar, embaixo do carro, no que fica apoiado o câmbio, ele tem um coxim, que o pessoal costuma chamar de coxim raquete, que eu vou acabar mostrando aqui. Calma que eu estou achando. É para ser esse aqui. Ele fica embaixo do carro. Como eu falei, aqui, imagine que aqui está o motor e câmbio. Esse coxim, ele fica aqui, você vê no carro aqui assim. E o que acontece? Essas buchas, quando ela cria um folga, ela permite que ela fica mexendo. O motor também, consequentemente, ele também mexe. Por isso que ele fica com problema de engatar. Não é um reparo caro, essa peça aqui não é cara. Você tem que ver qual que é o modelo do seu carro e tudo mais para você procurar. Se você tiver um mínimo de conhecimento de mecânica, você mesmo consegue trocar isso. Então, isso não é exatamente problema. Mas fica a dica que se você vê que o carro está com problema de engatar ou o motor está chacoalhando muito, muito possivelmente esse coxinho, que por sinal o Clio também tem o mesmo problema com esse coxinho. Então, essa é mais um dos problemas crônicos. Como eu falei, esse aqui não é pior, porque esse aqui envolve basicamente todas as versões. Não é um problema sério de resolver, mas se você notar, muito possivelmente esse é o culpado. Então, preste atenção nisso também. Sobre a elétrica desses carros, como é um dos primeiros carros que, apesar dele ser um pouco antigo, ele já tem rede CAN. Rede CAN, para quem não conhece, é uma rede de módulos que ela é interligada. Se você troca um módulo, muito possivelmente aquele módulo, o módulo central, ele identifica que aquele módulo foi trocado e você não consegue utilizar sem ter que fazer uma reprogramação, por assim dizer. É uma central eletrônica que, assim, ela costuma começar a dar defeito, entre alguns problemas de umidade, a localização dela, porque esses módulos costumam ficar dentro do cofre do motor, nessa caixa de fusível e nessa aqui. Tem uma também que fica dentro do carro, aqui está o volante, ela fica aqui embaixo, como se fosse uma caixa de fusível, fica ali também. Mas tem uma outra, tem algumas que fica espalhada pelo motor. Então isso aqui pode ser, alguém foi lá, lavou o carro passou enchente, alguma coisa. Então você pode ter algum problema nessas centrais, algum problema de corrosão, algum problema de umidade que se formou ali e começa a dar problema. Se você ligar o carro e você vê que ele começa a acender luzes estranhas, você está andando com ele, ele liga limpador, ele acende farol sozinho, você desliga o carro, ele não desliga. São problemas eletrônicos diversos. É por esse problema, é um dos problemas que pode te indicar que esse carro tem problemas eletrônicos. E como a eletrônica dele não chega a ser exatamente complexa, só que comparada a populares da época, ela é sim uma mecânica complexa, é, é justamente por isso que você começa a identificar esses tipos de defeitos. Então, assim, todo carro que você pegar desse, ligue tudo, teste tudo do carro. Veja se por acaso você nota alguma coisa muito diferente. Se você nota que, como eu falei, você acendeu o farol, ligou o para-brisa, limpador de para-brisa. Se você está mexendo no rádio e por algum motivo liga também o ar-condicionado, alguma coisa. São problemas diversos. Você tem que testar cada coisa desse carro para ver se por acaso ele não te dá um indício que ele tem algum problema eletrônico. Que a essa altura do campeonato, muitos desses carros já têm. Veja se não tem chicote, se você conhecer um pouco mais, veja se chicote não tem emenda. O que eu falei da caixa de fusível que é muito mexida é uma que fica deste lado aqui. Se você conseguir, peça pra algum lugar para a pessoa para abrir essa tampa, você tira e vê se aqui tem alguma emenda. Se tiver emenda, muito com certeza esse carro já foi mexido por algum motivo e ele muito possivelmente não pode ser não ser agora, mas mais para frente pode ser que ele te dê algum problema. E não é qualquer pessoa e não é qualquer oficina que consegue resolver problema elétrico desses carros, porque como eu falei, tem rede CAN. Então tem certas coisas que você mexe, que você troca, você tem que bater número para ver se você está trocando a mesma. É muito complicado. Eu estou deixando isso aqui porque, assim, prefira carros que
não foi mexido em rádio, não foi mexido em farol, não foi trocado lâmpada. Para você ter ideia, tem carros desses, para você instalar farol de neblina, você tem que trocar módulo. Então, até onde vai o meu conhecimento? Pode ser que tenha gente que consiga fazer de alguma forma para deixar mais original, você teria que mexer com o módulo. Então, é mais um dos indícios que todo carro francês, eu sempre falo para as pessoas, prefira carros o mais original possível. Não quer dizer que ele foi trocado um rádio, o carro acabou. Não, mas é um indício que se ele foi mexido aqui, ele foi mexido em mais coisa. Então, assim, de novo falando, pega o carro, teste, ligue cada coisa para ver se o carro está ligando, porque a elétrica desses carros é muito frágil e é muito problemática. Novamente, para finalizar esse assunto, prefira carros com a elétrica mais original possível, para você evitar problemas com isso. E caso dê algum problema, leve em alguém que saiba onde põe a mão, porque se a pessoa colocar a mão em alguma coisa errada desses carros, basicamente acabou o carro. Você vai ter problema atrás de problema e você não vai conseguir resolver nunca. Então, esse é mais um problema. Suspensão desse carro costuma ser um pouco robusta, por assim dizer, só que o problema está no eixo traseiro. O eixo traseiro desse carro dá muito problema pelo seguinte: esse carro traseiro, caso você não saiba, ele não tem mola. Ele é um eixo traseiro que ele é basicamente rígido e tem um eixo que fica ligando uma ponta à outra, que ele tem amortecedor, mas ele não tem mola. A função da mola está nesse eixo que liga as duas rodas. É um eixo que, obviamente, não vai sair da roda. O eixo está aqui, sai uma barra, que é justamente, talvez você já tenha reparado em alguns carros desses, que ele fica ou muito baixo ou que ele fica com a roda aberta. É justamente problema nos rolamentos que ficam na ponta do eixo, que ele começa a desgastar, ele começa a abrir e a roda começa a abrir junto. Não é exatamente um reparo caro, qualquer oficina vai conseguir te resolver isso, por incrível que pareça, você acha a maioria dos rolamentos, o kit de reparo. Dá para você abaixar ou levantar a traseira, mas isso você teria que pedir para o mecânico, porque como funciona? Por isso que eu comentei do eixo. O eixo, ele é estriado, isso falando do eixo que vai ligado na manga, que aqui fica a roda. Eu demoro um pouco para entender, por isso que eu quero explicar bem pausadamente. Esse eixo, ele é estriado, que ele vai encaixado na manga. Então, o que acontece? Se você girar o eixo, ele vai fazer isso. Se você girar para o outro lado, ele vai fazer dessa forma. O que, que isso significa? Imagina que a roda está aqui. Se você girar para cá, ele vai rebaixar. Se você girar para o outro lado, o que acontece? A roda sobe. Por isso que você vê alguns desses Peugeot que a traseira está muito alta. Muitas vezes é porque a pessoa quis. A pessoa ela quer, às vezes ela carrega peso, então ela manda levantar a traseira. Porque, como eu falei, esse carro não tem mola, a função da mola é esse eixo estriado que eu falei que como você vira, você abaixa o carro ou você levanta. Mas, como eu falei, aqui está a roda, o problema está que esses rolamentos que ficam aqui dentro, que liga no final do eixo, que ficam esses rolamentos, ele começa a desgastar e a roda começa a abrir. E aí come pneu, começa a ranger. Vários carros desses você já deve ter percebido que você anda, você já viu alguns passando e fica fazendo. Justamente por isso, são esses rolamentos ruins. Concluindo, como eu falei, não é um reparo caro, mas é uma coisa que você tem que prestar atenção. No caso desse aqui, se você for ver, ele está numa altura boa, ele está na altura certa. Se você olhar, não dá para ver muito bem de trás, mas você vê que a roda está certinha, então sinal que o eixo traseiro desse carro está bom, porque não é um defeito que dá para você esconder. Você vai andar com o carro, se você ouvir rangido, muito com certeza é problema nesse eixo traseiro, certo? Então, esse é mais um defeito crônico. Questão de acabamento desse carro é um carro bem robusto, por assim dizer, não tem tanto problema, só que você vai parar que a 99% desses Peugeot ele tem esse forro solto. Só que como ele é uma peça um pouco frágil, pode ser que você perceba que esse forro está solto, ele está quebrado. E é justamente esse um dos problemas, que você acha bastante, não tem problema porque esse carro tem bastante sucata, então você vai conseguir achar bastante coisa deles. Mas é uma coisa que assim, saiba que é normal. Porque tem muitos carros desses que a pessoa usa todo dia, vai quebrar. Então pode ser que você encontre especificamente o forro do motorista ruim. Por esse motivo que eu falei, o forro solta, a peça não tem muita qualidade por causa do carro, um carro popular, então pode ser que seja quebrado, mas você consegue trocar. Questão de acabamento é só isso. No geral, o carro é bem robusto em matéria de acabamento, essas coisas assim. É mais um forro de porta, especificamente um forro de porta do motorista. Eh, Seria basicamente isso. Esses são os pontos, são bastantes pontos crônicos. O vídeo ficou até, infelizmente, mais longo do que eu queria. Eu queria ser curto e direto ao ponto, mas infelizmente não tem como, porque é muita coisa que eu queria abordar e também quis falar das versões e mostrar detalhadamente igual eu sempre faço. Eu tento ser direto ao ponto, mas infelizmente eu não consigo.
Espero que esse vídeo tenha ajudado. Para concluir, procure os Peugeot 1.0 16 válvulas, mas tenha uma predileção especificamente pelos 1.6 16 válvulas, que são os TU5 JP4. Esse motor não vai te encher o saco em absolutamente, não absolutamente, porque aí eu vou estar colocando minha mão no fogo, mas a chance dele te encher o saco é muito menor que os 1.4. Corra dos 1.4. Pegue somente 1.0 16 válvulas ou dê 90% de chance. Fala assim: eu quero 1.6 16 válvulas. É só esse. E manual. É um dos melhores carros que o dinheiro pode comprar, mesmo hoje em dia. É um carrinho muito bom, um carro que mecanicamente você acha basicamente tudo, por incrível que pareça, principalmente os 1.6 16 válvulas, tudo que você pesquisar, tanto que assim, mesmo no Brasil e principalmente na França, ele é conhecido como AP francês, porque é um carro que saiu em trocentos carros diferentes. Ele tem receita de preparação fora, até aqui no Brasil também tem um pessoal que costuma trocar comando com um do outro, do flex, eu não sei. Mas ele tem receita aqui, tanto fora. Então, assim, é um carro que, normalmente, ele é muito bem completo. Ele tem dois airbags, tem sensor de chuva, sensor crepuscular, tem os bancos um pouco diferenciado. Ele é um carro bem macio. Eu cheguei a dirigir 1.4, só não uso 1.6 ainda. 1.6 já dirigiu 208, só que era automático. Esse 208 eu vou fazer um vídeo à parte porque ele tem suas particularidades. Mas seria isso, prefira os 1.6 e 6 válvulas. Carroceria tanto faz, escolha a que mais te agrada. E se você preferir, leve o mecânico junto, porque se você não conhecer, esse carro pode ser que se você comprar às cegas e você não conhece absolutamente nada de mecânica, você vai ter problema, certo? Então, esse é o vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Eu fico um pouco sem um bom tempo sem fazer, mas quando eu volto, acabo fazendo um vídeo grande. Espero que esse vídeo te ajude, espero que tenha sido útil. Se eu falei alguma coisa que pode ser que esteja errado, comente nos comentários, por favor, me corrija, porque eu não sou a prova de erro. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, deixa um comentário e considere se inscrever para me incentivar a trazer mais vídeo, certo? Muitíssimo obrigado pela sua ajuda.